Olá a todos, salve Maria. Com muita alegria que a gente juntos vamos receber, né, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. É importante a gente ter consciência do que é o escapulário para que a gente possa alcançar as graças que Nossa Senhora prometeu e que a igreja também concede quando nós usamos o escapulário devidamente, né, imposto pelo padre, abençoado pelo padre e colocado por ele. Eu vou dividir em 3 vídeos só para a gente ter, né, um, um entendimento melhor, para que não fique somente algo bem genérico, né? Vou tentar, claro que a gente não consegue abarcar toda a explicação, né, devida, então demoraria muito tempo, mas em 3 vídeos eu abarcarei 3 temas diferentes, né? O primeiro vai ser mais ou menos sobre a história, né, é, do próprio Carmelo, né, da ordem religiosa do Carmelo e também da aparição de Nossa Senhora a São Simão Stock, que recebeu de Nossa Senhora o escapulário, e também depois a gente vai falar um pouco sobre o que é os sacramentais, né, que é diferente do sacramento, dos 7 sacramentos que nós recebemos da igreja. Há também inúmeros sacramentais, e o escapulário é um deles, né, um desses sacramentais. E também a gente vai ter um último vídeo falando das graças e das nossas obrigações quando nós usamos o escapulário, né? Quais as graças que nós recebemos e o que nós devemos fazer quando nós usamos o escapulário. Então, nesse primeiro vídeo, eu gostaria apenas de contar, né, um pouco dessa origem da devoção que aconteceu à Nossa Senhora, né, ali no Monte Carmelo. O Monte Carmelo ele é conhecido na Sagrada Escritura no século IX antes de Cristo, com o profeta Elias. Elias ele sobe nesse monte e é no alto desse monte Carmelo que ele vai defender o único Deus contra 450 profetas de Baal. Ele vai ali testar estes profetas e testando, né, os falsos milagres que esses profetas conseguiam fazer, ele no fim, vencendo todos, proclama, né, mostra para eles que o verdadeiro Deus é o Deus único, o que ele acreditava e que ele defendia, né? Acabando com a idolatria, acabando então com esses falsos profetas e esses falsos deuses como Baal, né? Era um desses deuses. Então o Monte Carmelo ele é muito significativo nesse sentido, né? De defender o lugar onde defendemos o nosso Deus, o Deus do nosso coração, né? O Deus vivo. Então isso é muito importante para nós porque quando no século XII, depois de Cristo, né, os cristãos, eles, principalmente aqueles que foram chamados à vida eremítica, que é aqueles que se afastam do mundo para viver um período mais de contemplação, de oração, né, que é propriamente da ordem carmelita, esses cristãos eles sobem ao Monte Carmelo para ter essa vida eremítica. E um desses religiosos ali no século XII, século XIII principalmente, 1200 e pouco, que é São Simão Stock, que ele era o coordenador, né, o, o coordenador geral da ordem dos carmelitas ali do Monte Carmelo, estava sofrendo uma perseguição muito grande por parte dos muçulmanos, né, perseguindo os cristãos naquela região e os carmelitas tendo que se espalhar por outras regiões. Então ele vai colocar seus joelhos no chão e pedir a intercessão de Nossa Senhora, pedir ela um sinal, né, de que ela estava com eles, que ela estava guardando cada um deles, cada um dos carmelitas. E é no século XIII ali que vai ocorrer a São Simão Stock, né, essa aparição de Nossa Senhora, que ela vai entregar a ele um escapulário. Escapulário por quê? Porque era um tecido que tampava a frente e as costas do monge, né? E existe até hoje. É parte do hábito. O hábito é a vestimenta dos religiosos, né? Então, esse escapulário ele era basicamente um tecido para se proteger das sujeiras, dos trabalhos do dia a dia. Então você protegia a vestimenta habitual com esse escapulário. Então Nossa Senhora entrega esse tecido de lã, né, ali a São Simão Stock, prometendo várias graças, e a principal dela é a salvação. Se morrer vestido, usando este escapulário,
alcançará a salvação, não perecerá no fogo eterno, diz Nossa Senhora, né? Além da proteção nessa vida, além de ter paz nessa vida, Nossa Senhora promete o mais importante, né? Que é a salvação eterna. Então, usando esse escapulário, Nossa Senhora ela promete. Se no fim da sua vida você talvez está em pecado mortal, Nossa Senhora vai providenciar um sacerdote para que você possa se confessar, vai providenciar um arrependimento sincero do seu coração, meios, né, necessários para a sua salvação. Então Nossa Senhora é mãe, ela cuida. E claro, vai nos proteger a cada dia de não cometer os pecados mortais, né? E a gente usa o escapulário nessa intenção, não como amuleto, a gente vai até falar no outro vídeo, mas nessa intenção de conseguir ser fiel a Cristo a cada dia. E é interessante a gente perceber, né? Nossa Senhora dá uma vestimenta do trabalho diário, que era para proteger, né, das sujeiras e etc. Ou seja, é para a gente continuar lutando. Não ache que a gente vai usar o escapulário apenas para, não, agora Nossa Senhora faz, né, por mim. Não, eu vou continuar fazendo a minha parte, mas agora com auxílio, né, com muitas graças que eu recebo de Nossa Senhora. Então é nesse sentido de continuar lutando, tendo uma vida cristã. E como o profeta Elias, defendendo o nome de Deus, através do nosso exemplo. Porque, não sei se vocês sabem, mas a nossa própria vida, ela pode ofender ou não o nome de Deus. Se nós nos dizemos cristãos e não vivemos como cristãos, como Cristo, é como assim, né? Vai mostrar para quem não crê que, esse nome é qualquer nome. O nome de Jesus, o nome de Deus, ele é qualquer nome, não adianta nada. Por isso mesmo a vida é mal vivida, né, de muitos de nós. Então é a gente ter essa consciência. Usando o escapulário eu quero esse sinal, essa marca em mim. Todo dia eu vou ver isso, eu vou sentir isso na minha pele. Um chamado de Nossa Senhora para imitar o seu filho Jesus. Né? Então foi isso que São Simão Stock vai receber de Nossa Senhora ali, vai proteger a ordem carmelita dessas perseguições dos muçulmanos, né, de vários outros povos ali da região. E depois, uma vez que é um tecido enorme, né, que tampa toda a frente e todas as costas do monge e que fica sobre as escápulas, que é esse osso dos ombros, né, por isso chamado de escapulário, porque ele é apoiado nas escápulas, né, no ombro. E então a igreja, posteriormente, a gente vai ter até uma visão, né, que o Papa João 22 ele vai ter com Nossa Senhora, e Nossa Senhora vai também dar uma outra graça para quem morrer usando o escapulário, que é o primeiro sábado depois da nossa morte, nós seríamos tirados, se caso formos, né, para o purgatório, seríamos tirados do purgatório, né? Lembrando que o purgatório ele é da fé cristã, né? Sempre foi crido pela igreja, e as dívidas, né, que a gente não consegue pagar nesta terra, a gente paga na outra vida. Né? Então, antes de contemplar Deus face a face, a gente precisa ter um coração totalmente purificado. Esses apegos que a gente tem, que talvez não é pecado mortal, mas são pecados veniais que nós temos, isso tudo é uma ofensa a Deus. Isso tudo não nos prepara para contemplar Deus face a face. Não nos prepara para amar a Deus de todo o coração. E no céu não tem como a gente entrar no céu sem amar Deus de todo o coração. E o purgatório é esse lugar onde a alma ela fica purgando, se purificando para poder amar a Deus de todo o coração. E Nossa Senhora, então, ela garante que esse período de purificação, que é de dor, que é de sofrimento, antes de entrar no céu, esse período será abreviado através de sua intercessão. Então, nossa alma será purificada o quanto antes. E no próximo sábado, depois da nossa morte, nós seríamos, então, prontos. Né? Nós estaríamos prontos para entrar no céu. E a gente ter essa certeza. Né? Então, essas principais duas promessas aí. Primeiro, uma aparição que teve a São Simão Stock, em 1251, e depois uma aparição que teve ao Papa João 22 em 1322. Então a gente tem isso em mente. Essa aparição ela foi comprovada, como toda aparição de Nossa Senhora precisa ser aprovada pela igreja. 6 meses depois da aparição a São Simão Stock, a igreja, na pessoa do Papa Inocêncio IV, aprova, então, que de fato a veracidade dessa aparição, de fato foi real, é verdadeiro, não é uma invenção humana essa aparição. De fato, Nossa Senhora apareceu a São Simão Stock, e tendo a aprovação da igreja, nós agora podemos confiar nessa graça. Né?
confiar nesse sacramental que é o escapulário. E claro, depois a igreja ela vai não só dar a graça aos monges do Carmelo, né, a ordem carmelita, mas também vai dar essa graça a toda a igreja, porque a igreja, como o próprio Jesus disse, né, a Pedro, né, te darei as chaves do reino dos céus, né, o que desligares na terra será desligado no céu, o que ligares na terra será ligado no céu. Então a igreja tem esse poder também de dar essa graça a todos, mesmo quem não seja ou quem não faça parte da ordem carmelita. E é isso que a igreja fez. Em vez de usar aquele tecido grandão, esse tecido então foi diminuído num quadrado retangular, né, ou quadrado mesmo de tecido, pode ser da cor preta ou marrom, originalmente de lã, né, lã de ovelha, e esse tecido preso por cordão, em que fica um tecido na frente, no peito, e um tecido nas costas, vai substituir o escapulário mesmo dos religiosos da ordem. E uma vez imposto, ou seja, abençoado pelo sacerdote e colocado, imposto pelo sacerdote, nós começamos a participar da ordem carmelita. Nós nos tornamos carmelitas e todas as orações, todas as missas, todas as graças que os carmelitas recebem ou realizam, né, durante a sua vida ali religiosa, nós também recebemos, nós também participamos. E por isso que, quando usamos o escapulário, nós também precisamos ter uma vida devota. Ou seja, isso é comunhão dos santos, né? Não existe na comunhão dos santos apenas um santo rezando por todos os outros, mas é todos rezando ao mesmo tempo e todos se ajudando através de suas intercessões, através da sua vida devota, através da sua união com Cristo, e um ajudando o outro nessa comunhão dos santos. Para quê? Para alcançar o céu, para conseguir ser mais santo, para conseguir ter uma paz, né? Com o que Nossa Senhora promete? A salvação eterna e paz nessa vida, né? Ser protegidos dos perigos, é isso que o escapulário traz para nós. Então, esse escapulário, uma vez imposto, colocado pelo sacerdote, sendo de tecido, né, como Nossa Senhora, como a igreja pede, depois ele pode ser substituído por uma medalhinha, né, aquelas medalhinhas de metal que tem, que precisa ter, se for substituído, precisa ser um lado a imagem do Sagrado Coração e do outro lado a imagem de Nossa Senhora. Né? E pode ser de metal, pode ser de plástico, pode ser de um material que dure mais, né? Mais do que o tecido. Ou simplesmente você continua usando de tecido, sem problema. Para ser imposto, o escapulário ele não necessita de ter imagem. Então, basta um tecido marrom, né, de lã ali, na frente e outro atrás, preso com um cordão. Né? Basta o tecido. E depois, claro, hoje em dia é muito mais fácil a gente colocar imagens em tecidos e etc. A gente, então, tem muitos escapulários e quase todos com imagem, né? Do Sagrado Coração de um lado e do outro lado a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Então, para a imposição, basta o tecido, 2 pedaços de tecido unidos com cordão. E, ao ser substituído, é necessário ter a imagem do Sagrado Coração de um lado e a imagem de Nossa Senhora do Carmo do outro. Né? Então pode ser substituído depois por um de metal, né? A gente gosta de colocar de ouro, de prata, banhados, né? Pode ser também de plástico, aqueles mais simples, menorzinhos, não tem problema. Então basta a gente levar conosco a marca de que um dia nós entregamos a nossa vida na proteção de Nossa Senhora do Carmo. Né? Basta esse sinal. Então, é a gente ter essa confiança de que, uma vez participando das graças que Nossa Senhora deu à ordem dos carmelitas, nós também precisamos ser outros carmelitas, né? Outros Elias que defendem o nome de Deus através da nossa própria vida e também, claro, né, pedindo e rogando diariamente a proteção de Nossa Senhora. Então, o próximo vídeo vai ser até sobre isso, né? O escapulário, ele não é um amuleto, não é superstição. O escapulário é um meio de alcançar as graças que Deus, que a igreja tem para nos dar. Né? Então, que a gente possa então já ir preparando o nosso coração para receber essa graça.